Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise connosco. Hoje temos em mãos uma narrativa bastante intrigante. Parece vir de uma web novel, talvez uma série online. Vamos acompanhar um jovem americano, Liam Carter. Ele é ex-militar, muda-se para a Coreia do Sul para estudar tecnologia e encontra uns óculos de realidade virtual de um jogo chamado Ether. A premissa do jogo só por si já chama a atenção, é um Battle Royale VR super imersivo, mas tem um detalhe assim um bocado sinistro, um aviso. Dizia que o jogo se ia tornar realidade quando uma contagem regressiva chegasse a zero. Só que, pronto, quando o Liam experimenta os óculos, a entrada dele no jogo é radicalmente diferente do que ele estava à espera. Precisamente. E o nosso foco hoje é mesmo esse. Desconstruir esses momentos iniciais do Liam. Neste cenário ambíguo. É jogo? É uma nova realidade. Vamos tentar perceber. Vamos examinar o que a narrativa nos diz sobre o mundo de Ether, as capacidades que o Liam demonstra logo de caras e os mistérios que surgem quase imediatamente, não é? Será uma análise focada nos detalhes que a fonte nos dá. Ótimo, então vamos lá mergulhar nisto. Para começar, quem é este Liam Carter? O material que temos descreve-o como alguém que passou pelo serviço militar obrigatório nos Estados Unidos. Isso parece ter-lhe dado disciplina, treino em artes marciais, técnicas de sobrevivência e parece ser alguém com um objetivo muito claro, certo? Sem dúvida. A narrativa pinta-o como uma pessoa com uma determinação enorme. A fonte até usa a expressão que ele trabalhou que nem um doido. Vários empregos. Tudo para conseguir juntar dinheiro para o intercâmbio na Coreia. Havia uma admiração pelo país, um desejo genuíno de estudar tecnologia lá. Então, aquela disciplina militar parece que se canalizou para uma ética de trabalho muito forte, um foco total nesse objetivo. Não é um miúdo qualquer à deriva, percebes? Faz todo o sentido, sim. E é precisamente na Coreia que ele ouve falar do Ether, ou Ether, a convergência. Talvez Ether a ascensão. O nome parece variar um pouco. O texto apresenta-no como o pináculo da tecnologia VR da altura. Um Battle Royale clássico, escolhes classe, lutas até ao fim, a zona encolhe, até que, pronto, nada de super novo no conceito base. Mas o elemento disruptivo e que a fonte diz que gerou imensa discussão, até teorias da conspiração, foi mesmo o aviso da contagem regressiva. Essa ideia de que o jogo virtual podia transbordar para a realidade, quando o tempo acabasse. O amigo dele, o Meeting, que aparece mais tarde, parece ser um reflexo dessas discussões online. E aqui já temos um ponto interessante. A própria fonte, logo na introdução, mencionou o conceito de éter. Fala dele como uma força primordial que rege o universo. Fica a pergunta no ar. Será que essa referência inicial já apontava para algo mais profundo? Algo mais do que só a mitologia interna do jogo? É uma boa questão, sim. E o Liam, curiosamente, não tinha dinheiro para comprar o jogo. O texto diz que ele chegou à Coreia com o dinheiro contado. Mal dava para as despesas e os estudos. Mas depois, num lance que a narrativa deixa em aberto, foi sorte, foi destino, ele encontra uns óculos VR abandonados, perto do apartamento dele, e reconhece o símbolo do Ether. E pega neles, claro. E antes de experimentar, ele tem o cuidado de ligar ao tal amigo, o Meeting, que é descrito como um entusiasta, um fã fervoroso do jogo. O objetivo da chamada é muito claro. Ele quer as informações essenciais. Quer saber as regras, como funcionam as classes, as habilidades. Se há armas, a fonte até fala de armas antigas e modernas, com um sistema de proficiência, sabes? Usar melhor a eficácia. E a dinâmica da zona segura a diminuir. O básico para não entrar completamente às cegas num Battle Royale. Ele está a preparar-se mentalmente para uma experiência de jogo. Liam deita-se, põe os óculos, pronto para a imersão VR e, puf, acorda numa floresta, desconhecida, sozinho, completamente só. E o mais chocante, está com a mesma roupa que tinha vestida. O corpo é o corpo dele, normal, não há menus, não há ecrãs de seleção de classe, nenhuma interface de sistema à vista, zero. A ausência total de qualquer elemento esperado de um jogo VR é um ponto que a narrativa sublinha mesmo. É a antítese do esperado, não é? Em vez de uma interface, ele é confrontado com a necessidade imediata de sobreviver. E isto levanta logo a questão central que atravessa toda esta fase inicial. Onde é que ele está, afinal? Está numa versão com bugs do jogo? Numa camada escondida? Ou foi literalmente transportado para outro sítio? Talvez outro mundo? A falta absoluta dos marcadores de jogo é o primeiro grande enigma. Não há tutorial, não há HUD, nada. E perante este cenário,
inesperado, o que fascinante, é a reação dele. Não há pânico que o paralise. A narrativa mostra logo os instintos dele, provavelmente afinados pelo treino militar, a assumirem o controle. De imediato ele começa a aplicar técnicas de sobrevivência. Recolhe materiais, constrói um arco de fricção para fazer fogo, calor, luz, segurança e depois escava um abrigo subterrâneo, uma espécie de toca de vigília, como a fonte lhe chama, com uns 3 por 3 metros mais ou menos. Camufla para passar a noite seguro. E a atividade não para aí. Dentro do abrigo improvisado, em vez de ficar só à espera, ele dedica a noite a preparar-se. Trabalha a madeira que recolheu, cria uma faca rudimentar, pontas de flecha. O que impressiona aqui é a metodologia e a rapidez com que ele recorre a competências do mundo real. O texto até menciona a preocupação dele. Ele está a pensar em como vai enfrentar outros jogadores, que terão classes, habilidades de jogo, enquanto ele não tem nada disso. Só as mãos e o que a natureza lhe dá. A resposta dele não é mágica, é prática, baseada no treino. Essa aplicação do conhecimento prático continua, não é? No dia seguinte, ao explorar ali à volta do abrigo, encontra um pó metálico, brilhante, perto de um rio. A reação dele não é de indiferença. Ele conhece aquilo como pó de ferro e percebe o potencial. E aqui vemos uma ponte interessante. Entre o passado dele, talvez o treino, talvez a inclinação para a tecnologia, e a situação atual. Ele recolhe o pó, mistura com folhas e água, numa concha ou numa folha grande, e cria uma bússola primitiva. A narrativa explica o princípio. Ele está a usar o magnetismo terrestre, um conceito científico do nosso mundo, para se orientar. É um momento crucial, porque demonstra a aplicação de ciência fundamental num ambiente que, à partida, podia ter outras leis. E, como vamos descobrir, essa bússola vai ser vital. Exatamente, porque mais tarde o texto revela que aquela floresta tem uma neblina peculiar, desorienta as pessoas, faz andar em círculos. A bússola, baseada num princípio externo a esse fenómeno, permite-lhe manter um rumo. Mas a floresta não é nada pacífica. Ele cruza-se com uma serpente, enorme, assustadora. A primeira flecha que ele aponta ao olho não chega para a parar. E novamente vemos o pensamento tático em ação em vez de um confronto direto de força bruta. Ele recua estrategicamente para o abrigo dele. Lembra-se de uma armadilha que tinha preparado. A fonte até detalha mecanismo, estacas afiadas e um sistema que usa o princípio da alavanca de Arquimedes para multiplicar a força. Ele atrai a serpente para lá, aciona a armadilha e consegue neutralizar a ameaça. É uma combinação de astúcia, engenharia de improviso e aplicação de física básica. Não é uma habilidade especial de jogo, é engenho puro. Desengraçanço. E o pragmatismo continua. Depois de vencer a serpente, ele não hesita, extrai o veneno, recolhe as peles, aproveita tudo ao máximo. Os recursos são escassos. Depois, sempre a seguir a bússola improvisada, consegue finalmente sair da floresta densa. Entra numa planície e aí encontra outro desafio, um javali. Descrito como diferenciado, talvez mais agressivo ou só diferente. E a solução é, mais uma vez, prática e letal. Ele usa o veneno da serpente, põe na ponta de uma flecha e abate o javali com um tiro certeiro. Mais uma vez, a narrativa foca na metodologia. Abate, recolha de recursos úteis, carne, talvez mais peles. Cada passo reforça a ideia de que as ações têm consequências físicas, tangíveis, e que a sobrevivência depende da aplicação lógica de conhecimentos e recursos, não de pontos de experiência ou menus. Então, depois de atravessar a planície, sempre guiado pela bússola, ele finalmente avista um sinal de presença humana. Uma cabana isolada. De madeira. Aproxima-se com cautela, chama, e a porta abre-se. Revela um casal de idosos. Ao deles, segundo o texto, é de desconfiança. Compreensível, não é? O homem mais velho, em particular, olha para o Liane com severidade. Questiona como é que ele apareceu do nada, vindo daquela floresta traiçoeira. A senhora, no entanto, parece ter um olhar mais observador, talvez mais acolhedor. Ela nota nas roupas do Liane que são claramente diferentes do que seria normal ali e convida-o a entrar. E é dentro da cabana que a conversa começa a desvendar alguns mistérios. Eles perguntam-lhe diretamente como é que ele conseguiu atravessar a floresta. Mencionam especificamente a tal neblina desorientadora. E Liane explica o método dele. Mostra a bússola primitiva que fez com o pó de ferro. A reação deles a esta explicação é, para mim, um dos pontos mais reveladores desta parte da narrativa. O Liane explica como funciona a bússola, o princípio do magnetismo, e a senhora, que se apresenta como meia,
descrita como uma alquimista de grande renome, fica genuinamente espantada. O texto diz explicitamente que, apesar de toda a sua vasta experiência e conhecimento em alquimia, ela nunca tinha ouvido falar daquele princípio, do magnetismo. Isto estabelece uma clivagem fundamental, não é? O conhecimento científico básico do mundo Lien é completamente desconhecido aqui, mesmo para uma especialista local como ela. É nesse ponto que as apresentações formais acontecem. O homem é tal, um mestre igualmente renomado, mas nas artes marciais, descrito como um talento inato. A senhora é Meia, a alquimista, e eles começam então a partilhar com o Lien alguns aspectos sobre como funciona aquele mundo. E aqui voltamos ao termo éter, que a fonte já tinha introduzido lá no início, de forma quase conceptual. Tal e meio explicam que o éter é a energia fundamental que permeia tudo naquele mundo. A descrição deles bate certo com a da introdução, uma força natural que estabelece as leis do universo local. E acrescentam nuances. Continentes diferentes têm formas diferentes de entender e manipular o éter. E atenção, nem todos conseguem dominá-lo diretamente. A Meia, por exemplo, admite que não consegue controlar a energia interna, que parece estar ligada ao éter. E por isso especializou-se na alquimia, como forma de interagir com o mundo. Isto começa a dar contornos a este novo local, não é? Já não me parece só uma floresta aleatória. Sugere um mundo com as suas próprias leis físicas ou metafísicas, com sistemas de poder estabelecidos, artes marciais baseadas em energia, alquimia complexa, tudo a girar em torno dessa força primordial, o éter. Isto contrasta totalmente com o sistema de classes e habilidades que o Lien esperava encontrar no jogo Ether. Exato. O que é fascinante é mesmo o cruzamento de conhecimentos. O Lien sobreviveu e navegou usando princípios científicos e treino tático do mundo dele. Magnetismo, física das alavancas, sobrevivência militar. E o Tali e a Mia representam os sistemas de poder e conhecimento daqui, deste novo mundo. O éter, as artes marciais energéticas, a alquimia. A surpresa da Mia perante o magnetismo é a prova cabal. O Lien introduziu ali um conhecimento que é para eles alienígena. E, inversamente, os conceitos de éter e energia interna são totalmente novos para o Lien. Então, onde é que isto nos deixa? Tudo aponta para que o Lien esteja de facto num mundo que, por coincidência ou desígnio, partilha o nome éter com o jogo, mas que opera sobre um conjunto de leis naturais completamente diferentes e muito tangíveis. Aquela contagem regressiva do jogo, se calhar não tornou o jogo real, no sentido de sobrepor interfaces ao nosso mundo, mas talvez tenha catalisado um transporte, uma convergência, não é? Para este universo paralelo regido pelo éter. E se ligarmos isto ao quadro geral, a existência de figuras como o Tali e Meia, mestres estabelecidos com história, com conhecimento profundo nas suas áreas, reforça a ideia de que isto é uma realidade complexa. Com a sua própria história, as suas próprias regras, não é um simples ambiente de jogo gerado só para o Lien. Aquela descrição inicial do éter como força fundamental, que podia parecer só lore de jogo, ganha agora um peso literal. Parece ser uma descrição física do universo onde o Lien aterrou. Os subtítulos do jogo, a convergência ou a ascensão, podem ter significados muito mais literais do que se pensava. Recapitulando a jornada até agora. Temos o Lien Carter, jovem, com treino militar, interesse em tecnologia, é lançado numa situação de sobrevivência extrema onde esperava um jogo VR. Em vez de interfaces e classes, encontra perigos reais. Supera-os com as suas competências práticas, conhecimento científico do nosso mundo, e o clímax desta fase inicial é o encontro com Tal e Meia, habitantes locais, mestres nas suas artes, que lhe começam a desvendar as regras deste universo. Introduzem a alquimia, a energia fundamental éter, tão desconhecida para o Lien quanto o magnetismo dele é surpreendente para eles. E a narrativa deixa o Lien a adormecer na cama que o Tali e a Meia lhe ofereceram. Exausto, ainda com aquela esperança ténue, não é? De que tudo seja só um sonho, uma falha do VR, e que acorde de volta no quarto dele, na Coreia. Mas a questão que fica a pairar, e que a fonte nos convida a refletir, é esta. Perante a revelação de um mundo com os seus próprios sistemas de poder e energia, as artes marciais do Tal, a alquimia da Meia, ambos ligados ao éter, que tipo de potencial único poderá o Lien vindo de outra realidade desbloquear aqui? Como é que a formação militar dele, o conhecimento científico já se provou útil
e inesperado, com a bússola e o simples facto de ser um outsider. Como é que tudo isso vai interagir com as leis deste universo? Poderá ele desenvolver uma força que combine o conhecimento dele com as regras do éter? Algo diferente do que o tal ou a meia representam? Que tipo de síntese pode emergir deste encontro de realidades? Fica a interrogação para o futuro da narrativa.